Pessoal, a gente vai resolver a prova do concurso de Biguaçu de 2023 no nível médio. A gente vai resolver as questões 11, 12 e 13, que são referentes à parte de matemática. A questão 11 fala assim: uma aplicação financeira de 2.800 é realizada no regime de juros simples. Então aqui, deixa eu até aumentar isso aqui. Juros simples, a uma taxa mensal de 3%, por o período de 1 ano. Qual é o valor do montante resultante dessa operação? Quando a gente fala de juros simples, a fórmula é: os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, tá? Então, vamos anotar as informações. O capital, ele é de 2.800. A taxa, que é o izinho aqui, é de 3% ao mês. Então, a gente bota A pontinho M para ao mês, A ponto A para ao ano, e assim vai, tá? E aí eu preciso tomar um cuidado, porque se a taxa está falando ao mês, quando a gente colocar o tempo, tem que estar em meses. Então, aqui é 1 ano que eu preciso transformar em meses. Quantos meses são 1 ano? 12, né? Então, o valor que a gente vai usar na conta é o 12, pelos 12 meses, que é a unidade de tempo da taxa, tá? Substituindo aqui, a gente está calculando quanto a gente vai ganhar de juros, tá? O capital é de 2.800, a taxa é de 3%, então 3 sobre 100, o porcento vai ser sempre esse sobre 100, vezes o tempo, que é 12. A gente pode dar uma cortadinha aqui nos dois zeros de cima com os dois de baixo. Cada um zero de cima eu posso cortar um de baixo, tá? E aí sobrou pra gente ali, J é igual, né? Os juros, 28 vezes 3 vezes 12, né? Aqui, 3 vezes 12 dá 36, então eu vou fazer 28 vezes 36. A ordem que multiplica não faz diferença. Vai dar 48, 12 dá 16, aqui 8, 16, 24 vai 2, 6 com 2 dá 8. Ou seja, isso aqui vai dar 1.008. Então, ganhou um juros de R$ 1.008. O que acontece? O que é o montante? O montante é o seguinte: tu foi lá e aplicou esse dinheiro, né, nessa aplicação financeira. Te rendeu um juros. Quando tu for lá buscar teu dinheirinho, o que vai acontecer? Quanto que vai ter? Vai ter os 2.800, que é o capital, mais a quantidade de juros, mais o 1.008. Ou seja, o valor do montante vai ser de R$ 3.808. Portanto, alternativa C. A questão 12 vem uma expressão numérica, né? Vamos lá. Aqui não tem sinal de separação, não tem um parênteses, não tem um colchetes, não tem uma chaves. Então, o que a gente vai resolver por primeiro é a prioridade de operação, né? Não tem potenciação, não tem radiciação. Então, a gente vai começar pela multiplicação e pela divisão, tá? Então, o que eu vou fazer? O resto da conta eu vou copiar igual. Então, apareceu 5 mais essa divisão. 5 dividido por 5 dá 1. Menos 5 vezes 5, 25. Mais 50. Aqui uma dica, tá? O que é mais prático fazer? Tu simplesmente vê o que é positivo aqui nessa história. O 5, o 1 e o 50. Então, eu vou juntar tudo que é positivo. Isso vai dar 56. E aí eu faço menos tudo que é negativo. Como só tenho 25, eu vou colocar menos 25. Se tivesse, sei lá, menos 3 aqui, aí tu vai fazer 25 mais 3 dá 28. Então, de negativo, tu tem 28, tá? Subtraindo aqui, isso vai dar 31. Ou seja, alternativa C. Se tu quiser, tu pode fazer 5 mais 1, 6. 6 menos 25 dá menos 19. E aí, menos 19 mais 50 dá 31, dá a mesma resposta.
Só que esse lancezinho de negativo com positivo, às vezes dá uma confundida, dá uma dificultada aí na história. Então, mais vale, sempre que tu tem uma expressão que só tem somas e subtrações, junta tudo que é positivo, junta tudo que é negativo e depois diminui os dois, tá? É uma maneira mais prática. Por último, questão 13. Uma determinada empresa gráfica produz diariamente 750 apostilas com o emprego de 5 máquinas. Se forem acrescentadas mais 4 máquinas iguais ao setor produtivo, qual seria o acréscimo na produção diária? Vou até dar uma sublinhada aqui na palavra acréscimo. Bom, isso é uma regrinha de 3, né? O que está envolvendo aqui? Está envolvendo o número de apostilas e o número de máquinas. Ok, vamos lá. Produz 750 apostilas com quantas máquinas? Com 5. Aí o que aconteceu depois? Foi acrescentada 4 máquinas. Então agora a gente tem 4 máquinas? Não, né? A gente já tinha as 5 e recebeu mais 4. Então a gente ficou com 9 máquinas. E eu sou obrigada a botar aqui. Por quê? Porque é aqui que a gente está falando de máquina, né? E aí perguntou qual é o aumento na produção, né? O que eu quero saber é o número de apostilas. Então eu vou botar X. Pergunta para a gente saber se a gente vai multiplicar cruzado. Quanto mais máquinas a gente tiver trabalhando, mais apostilas serão produzidas? Sim, né? Quanto mais máquinas tu tem ali para ficar imprimindo a apostilinha, mais apostila tu vai ter. Ou seja, essa regra de 3 ela é diretamente proporcional. Quando isso aqui aumentar, isso aqui também aumenta. E aí, para resolver quando é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Se fosse inversamente proporcional, se tipo assim, ó, quanto mais máquina eu tenho, menos apostilas vai ser, né, a gente vai conseguir formar. Aí, ao invés de multiplicar cruzado, a gente multiplicaria reto, tá? Aqui, multiplicando cruzado, eu vou começar pelo x, por uma escolha própria, mas pode começar a multiplicação por onde tu achar melhor. Então, aqui, x vezes 5 vai dar 5x. Fiz a multiplicação, boto o sinal de igual. 750 vezes 9, vamos lá. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 7 dá 63. Com 4, 67. Agora, esse 5 que está aqui multiplicando o x, vai passar para o outro lado dividindo. Sempre o número na frente do x passa para o outro lado, passa para o outro lado dividindo o número que está lá. Então, dividido por 5, isso vai dar aqui 1, sobra 1, dá 17, vai dar 3, sobra 2, dá 25, que dá 5. Ou seja, vai produzir um total de 1.350 apostilas, e aí a nossa ideia já vinha aqui e assinalar a letra A, que é 1.350. Opa, toma cuidado. Lembra que a gente aqui, né, sublinhou, não, a gente passou o marca-texto aqui? Acréscimo, ou seja, eu quero saber o quanto produziu a mais. A gente já produzia 750 apostilas e passou a produzir 1.350. Então, o acréscimo não foi de 1.350, eu não comecei do zero. Para a gente saber o acréscimo, eu pego 1.350 e tiro as 750 que já eram produzidas. Então, diminuindo aqui, pego emprestado, isso aqui vai dar 6. Então, a gente tem um acréscimo de 600 apostilas, tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima.